Discutir liberdade de expressão nos dias de hoje é ter que lidar com esses problemas. É porque eu odeio a classe média. Esse nazista, filho da puta! Comeria ela e o bebê. Você é um bosta, você é um merda e um baby que é R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. É assim que nós enfrentaremos os conservadores. Um bom paredão, frente de uma boa espingarda, com uma boa bala. E vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Tyranny is enveloping the globe. Se você desligar o PA, você não sai daqui vivo. Que Jesus é travesti, sim. Engenheiro civil, formado, melhor do que você. Portadora de viado. É o capitãozinho do mato, né? Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Estar disposto a defender a liberdade de todos poderem falar o que pensam nem sempre será fácil. O motivo desse vídeo é nos prepararmos para enfrentar um grande desafio. Os dias de hoje. O quão perigoso é alguém poder nos impedir de falar o que pensamos. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso pela Polícia Federal dentro do inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos. A Justiça do Rio ordenou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. Já a Netflix não pode veicular nenhum trailer, nem vídeos de bastidores, propaganda ou qualquer publicidade relacionada à produção. Loucura ou não, essa é a nossa história. Quando nós falamos em liberdade de expressão, nós estamos falando num direito que se consagrou, a princípio na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos e nos países aí que perceberam que era preciso exaltar esse tipo de valor, uma vez que muitas pessoas sofreram com base na ideia de que alguns pensamentos não mereciam divulgação. E esse sofrimento, ele vem desde a antiguidade. A humanidade demorou um pouco para aprender a lição da liberdade de expressão. Nunca é demais lembrar que existia um sujeito chamado Sócrates, o pai da filosofia. Esse homem costuma ser apresentado como a fonte de toda a virtude filosófica, um exemplo moral e o mestre de todos os sábios. Mas não foi assim que a elite ateniense o enxergou. Sócrates foi condenado à morte por impiedade e imoralidade. Impiedade, por não acreditar nos deuses atenienses. E imoralidade, por corromper os jovens com os seus discursos. Vamos pegar um outro exemplo. O homem que deixou na memória de quem testemunhou sua vida uma tal impressão de grandeza moral que nos próximos 21 séculos o homenageamos como o Todo-Poderoso. Jesus Cristo foi impiedosamente condenado à morte. E o motivo foi o que ele falava. Se alguma vez um homem teve motivos para achar que era o maior e melhor imperador da humanidade, esse homem foi Marco Aurélio. Monarca absoluto em Roma, preservou ao longo de sua vida não só a fama de justo e incomparável líder, mas o coração tenro e a filosofia sofisticada. Mesmo este homem estabeleceu crimes de opinião. Como governante, Marco Aurélio considerou que era seu dever não deixar as crenças da sociedade romana se espatifarem e proibiu o discurso cristão. Os exemplos históricos de condenar opiniões são quase intermináveis. A caçada aos templários de Filipe IV, a fogueira de Joana d'Arc, a expulsão dos católicos da Inglaterra, a repressão da reforma protestante no Império Austríaco, a condenação dos cientistas Galileu e Bruno, a guilhotina em praça pública da Revolução Francesa, o sistema Gulag que dizimou a aristocracia russa, o envio de apoiadores dos judeus para os campos de concentração nazista. A liberdade de expressão não foi uma constante na história humana. Embora outros povos se preocupassem com o assunto, foram os ingleses que fortaleceram essa ideia e os americanos que realmente as colocaram em prática. O conceito de liberdade de expressão é central para o direito inglês e para a política inglesa desde as guerras religiosas que marcaram e culminaram na Revolução Gloriosa em 1688. A partir desta disputa entre católicos e protestantes, se forma na Inglaterra uma massa de defesa política da liberdade de expressão como algo que decorre da liberdade de consciência, isso é,
a pessoa tem o direito à sua religião e tem o direito de expressar a religião que tem. Esse conceito de liberdade de expressão em inglês cruzou o Atlântico na época do Iluminismo para os Estados Unidos da América, para as colônias, e foi parte integrante do pensamento que formou na Revolução Americana o mito fundador americano. Nos Estados Unidos é muito profunda a crença na liberdade de expressão. Thomas Jefferson, que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, dizia que a nossa liberdade decorre da nossa liberdade de expressão. Ele chamava Freedom of the Press, da liberdade de imprensa. Dear sirs, freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same, or one day we will spend our sunset years telling our children and our children's children what it was once like in the United States, where men were free. One single generation gives up freedom, and we lose it forever. A bússola moral da democracia deveria ser a liberdade de expressão. Essa foi uma das ideias mais potentes da história. Ela buscava o debate aberto sobre todos os pontos, não deixando verdades ficarem escondidas e nem mentiras ficarem intactas. Free speech isn't free speech. You know, people think of free speech as kind of like a decoration, something like that in your life. And it's not that at all. It's not the ability to speak truth to power, although it is also that. It's not that. It's way more than that. Free speech is how you think. And the reason for that is, look, first of all, you can hardly think. It's really hard to think. You have to be trained like mad to think. You have to be able to divide yourself internally into a couple of different people. And then you have to let those people have a war in your head. And that means you have to develop characters who have opinions in great detail, opinions that might be contrary to your own, and then you have to withstand the tension of letting them have it out. And you only see that thinking in great literature, like you see that in Dostoevsky. He's an absolute master of that. And you know, you can think a little bit, but mostly you're biased and you have confirmation bias and you see things the way you see them and you have massive blind spots and you're ignorant as hell. You just can't think, but you can talk. And the thing is, if you talk, other people will correct you. That's the thing. And that's thinking. O debate aberto também serve para nos reintegrar com o motivo de acreditarmos em certas coisas. Se não conhecemos as razões das nossas crenças, elas acabam virando dogmas. E dogmas são vítimas fáceis da opinião pública. Pense no exemplo contemporâneo da Terra plana. Como que vocês todos ficaram adeptos da teoria da Terra plana? Água faz curva, Danilo? Primeiro você deixa de ver o casco, depois o mastro, até o navio sumir totalmente. Isso acontece porque o nosso mundo é redondo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, como vocês já leram no título e perceberam que ele tem 2 horas, a gente vai desmistificar a teoria da Terra plana. O simples fato desse debate ter reaparecido forçou todos a lembrarem, ou aprenderem pela primeira vez, os argumentos que nos fazem acreditar que a Terra é redonda. Lunar eclipses. What's a lunar eclipse? If you see the shape of Earth's shadow on the moon, it is always round. Always round. If Earth were flat, sometimes you get like a flat shadow. Right. Quando o mundo está livremente em debate, os argumentos tornam-se visíveis e a sociedade conhece melhor onde vive e por que acredita no que acredita. Mesmo que os críticos estejam errados, deveríamos defender o seu direito de criticar. Ou um dia, esse poder pode se virar contra nós e acabarmos como o Império Romano e Atenas, condenando Jesus e Sócrates à morte por crimes de opinião. Só que esse ideal de liberdade posto em prática não durou muito tempo. Até 1917, a Suprema Corte jamais tinha reinterpretado a liberdade de expressão. Mas quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial e decretaram a lei de espionagem, as coisas começaram a mudar. Com base nessa lei, o governo começou a processar socialistas que faziam propaganda contra a guerra.
Até que em 1918, o juiz Oliver Wendell Holmes mudou o histórico de interpretação da primeira emenda. Ao condenar um jovem que distribuía panfletos contra o exército, Holmes usou o argumento que inaugurava uma nova jurisprudência. The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a theater and causing a panic. The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger. Em 1942, novamente em tempos de guerra, a Suprema Corte deu um passo adiante. Um jovem que chamou um policial de vigarista fascista. Com o caso sendo julgado, o juiz Frank Murphy apresentou a teoria dos 2 níveis da primeira emenda. There are certain well-defined and narrowly limited classes of speech, the prevention and punishment of which have never been thought to raise any constitutional problem. These include the lewd and obscene, the profane, the libelous, and the insulting or fighting words. It has been well observed that such utterances are no essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as a step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by the social interest in order and morality. A partir daqui, o direito de se falar o que pensava estava minado, mesmo no principal país do mundo a valorizar isso. E foi no momento propício, no final da Segunda Guerra Mundial, muitos movimentos que surgiram alegando que o fato de o nazismo e o fascismo terem ascendido na Europa era porque nada foi feito contra o discurso de ódio desses grupos. Isso é bem complicado. Quando nós estamos falando sobre psicologia social, é a mesma coisa quando você tenta reprimir a ideia de um grupo e esse grupo se organiza de uma forma secreta e escusa, pautado em um elemento de raiva, ressentimento, ódio, e acaba ganhando mais força do que se a gente tivesse ouvido, compreendido e assimilado as suas queixas, por mais infundamentadas que elas sejam. Nós não reprimimos esse discurso, mesmo que ele provoque, de uma certa forma, um estado desconfortável em nós. Não tem outra forma de fazer isso, senão confrontando os nossos próprios desconfortos. Não tem outra forma de fazer isso senão enfrentando nossas próprias dores para trazer esse elemento de compreensão do que dói no outro. Só assim a gente consegue criar uma sociedade, ou até mesmo um próprio indivíduo, se estivermos falando em psicoterapia, que seja mais harmônico, mais coeso. Ele precisa entender as ambivalências da vida, da sociedade e das próprias emoções humanas. Se isso não acontece, esse lado que for reprimido, ele toma muita força e uma força direcionada, provavelmente, para a destruição. Uma força que pode vir a ser patológica. E isso é uma das explicações, uma das teorias de que pode ter acontecido no nazismo, fascismo, entre outras guerras. Com o trauma da Segunda Guerra e essa narrativa em circulação, não demorou muito para que muitos desses movimentos traçassem alianças políticas. O pensamento marxista da segunda metade do século XX precisava se reinventar. Com o avanço da qualidade de vida da classe proletária, a luta de classes não era mais tão eloquente como antes. E a época da Guerra Fria espantava a classe média de qualquer ideia socialista. Os movimentos políticos de esquerda precisavam conseguir os votos, e a maioria buscava um governo conservador para enfrentar o comunismo. The story was an American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, look, in my country I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. Foi quando nasceu a propaganda identitária revolucionária. Dividir a sociedade em pequenos grupos, cada um desses grupos unidos por uma necessidade, enfrentar o racismo, a islamofobia, o machismo, a xenofobia, o preconceito contra os indivíduos e assim por diante. Cada minoria acabava por representar um grupo de eleitores. Todas as minorias juntas
poderiam construir uma maioria. E o candidato que defendesse as minorias levava as eleições. Essa representação podia acontecer por meio de movimentos, ONGs, associações, coletivos e etc. Era a evolução do modelo de sindicatos trabalhistas, onde os socialistas tinham feito a sua base anteriormente. A estratégia foi sintetizada pelo filósofo marxista Ernesto Laclau. A propaganda do partido cria uma classe e, em seguida, a representa. Não sei se você se deu conta, mas as brechas nas leis eram para enfrentar os socialistas. Como isso poderia beneficiar a esquerda? Um dos principais fundadores dessas ONGs foi o revolucionário Saul Alinsky. Saul tinha duas pessoas importantes no seu círculo de influências. Barack Obama era seu advogado de defesa e seu aluno, e Hillary Clinton escrevia sua tese de mestrado sobre ele. Como mentor da ala radical do Partido Democrata, Saul deixou uma lição que nunca foi esquecida: usar as leis, as empresas e os meios dos adversários contra eles. Foi quando começou um intenso ativismo judicial contra o novo adversário da esquerda moderna. Aquilo que eles chamavam de hate speech, ou discurso de ódio. Embora tenha encontrado extremo sucesso nos campos universitários, os defensores de punir o discurso de ódio foram repetidamente derrubados nos tribunais. Quando a Suprema Corte fechou as portas para as leis sobre o discurso de ódio, o partido procurou outra oportunidade. A mais bem-sucedida foi a de tentar controlar e falar por meio da regulamentação administrativa. Em 1992, o Congresso ordenou que a National Telecommunication, agência reguladora de setores de telecomunicação americano, examinasse o papel das emissoras na disseminação de discurso de ódio a minorias. Em 1993, a agência reguladora enviou para o Congresso o relatório The Role of the Telecommunication in Hate Crimes, onde admitia e prestava contas que o clima de ódio para com as minorias não poderia ser tolerado. O impacto mais significativo foi na opinião pública. Esse começou a ser o principal assunto nos movimentos engajados, dando início à era que chamamos de politicamente correto. Em 1995, o presidente Bill Clinton expandiu seu discurso para uma pauta nacional. Ao se pronunciar sobre um atentado terrorista contra o governo em Oklahoma, Clinton alegou que era resultado das vozes altas e raivosas de ódio que existiam nos Estados Unidos, se referindo a conservadores e republicanos. When they talk of hatred, we must stand against them. When they talk of violence, we must stand against them. When they say things that are irresponsible, that may have egregious consequences, we must call them on it. The exercise of their freedom of speech makes our silence all the more unforgivable. So exercise yours, my fellow Americans. Our country, our future, our way of life is at stake. I never want to look into the faces of another set of family members like I saw yesterday, and you can help to stop it. Outros grupos continuaram a ser criados e os casos começaram a crescer. Jack Phillips foi processado por crime de ódio por não querer trair as suas crenças religiosas ao fazer um bolo de casamento para um casal gay. Ao mesmo tempo que o Conselho de Relações Americano-Islâmicas determinou que criticar a lei da Sharia, que determina em vários países a decapitação de homossexuais, era islamofobia e crime de ódio. A lógica construída é que somente as minorias podem saber como é ser discriminada. Portanto, somente elas podem saber o que é discurso de ódio. Não apenas a barreira foi reduzida da ameaça de violência física para meramente ofender, mas agora cabe a quem alega uma ofensa decidir se a ofensa foi intencional. Se mesmo nos Estados Unidos, o país que tem a liberdade de expressão mais forte do mundo, o rumo foi esse, no resto do mundo não foi diferente. Países como Austrália, Canadá, Croácia, Holanda, Israel, Irlanda, Inglaterra, Suécia, Portugal, Polônia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia e Índia já estabelecem claros crimes de opinião para palavras entendidas como violência simbólica. Em outros como Alemanha, França, Bélgica e Áustria, a negação de fatos entendidos como históricos também é crime. E ainda apareceu uma outra coisinha para complicar tudo: a internet. Hoje em dia, você pega um Uber, você vai à feira, o cara da feira te conta o que ele leu na internet. Ele também tem internet, todo mundo virou repórter, todo mundo é fotógrafo, todo mundo é cinegrafista. Então, todos os casos de racismo, de violência contra pessoas pobres, a gente ficou sabendo como? Pela imprensa? Não. Pelo que circulou na internet, pelos vídeos. Então, eu acho que
esse avanço de todo mundo ser repórter, qualquer um poder ser cinegrafista, tirou muito o poder da imprensa. Não foi só o canal do YouTube. O canal do YouTube também. E o que acontece? As redes sociais, elas arrancaram as chaves dos portões ali do monopólio da informação. As redes sociais puxaram esse molho de chave dessas empresas grandes e falaram não. Os portões da informação não é você que abre e fecha. Agora ele é nosso também. Em 2009, a National Hispanic Media Coalition, organização que declara ter o objetivo de trabalhar por uma mídia justa, delineou uma nova definição de discurso de ódio, incluindo 4 novas áreas: fatos falsos, argumentação falha, linguagem divisiva e metáforas desumanas. O discurso de ódio não era mais interpretado por incitar a violência contra um determinado grupo, mas por uma atmosfera geral de opinião pública que poderia ser interpretada como violência simbólica. Combater o discurso de ódio e as informações entendidas como perigosas e falsas era a nova prioridade dos grupos de pressão. E esse problema começou a aumentar. Com apenas R$10 por mês, você já pode se tornar um membro patriota da Brasil Paralelo, ter acesso à versão estendida desse documentário e conteúdo exclusivo todo mês. First question. Is there such a thing as hate speech? Yes, obviously. People say terrible things, reprehensible things, quasi-criminal things even, all the time. Brutal, and some of them cause a lot of trouble. So the idea that there's hateful speech, it's like, yeah, okay, that's self-evident, no problem. Well, let's regulate it. Okay, fair enough, because it's hateful. You know, maybe we'd rather that there wasn't any of it. Okay, no problem. Who defines hate? A growing number of iconic brands are pulling their ad dollars from Facebook to take a stand against what they say is Facebook's failure to stop hate speech. Starbucks is joining a growing list of companies that plan to suspend some of their social media advertising because of online hate speech. Facebook and its co-founder and CEO Mark Zuckerberg is one of the main targets of the company's efforts. Essas empresas precisam montar os seus comitês, demonstrem que estão comprometidas com o objetivo social de diminuir o ódio e diminuir a desinformação dentro do seu habitat. How do you define violent content? We ban designated foreign terrorist organizations from using our platform, as well as incitement to violence, glorification of violence, encouragement to violence, and, of course, hate speech. A ascensão do capitalismo fez o Estado moderno compartilhar o poder com as grandes empresas. E o aparato público capaz de controlar a opinião era um desses poderes. Primeiro veio a liberdade de imprensa, limitada a médias e grandes empresas do setor de comunicação. Depois veio a internet, oferecendo para todo o cidadão o poder de falar o que quisesse, quando quisesse, de onde quisesse. A liberdade de expressão, perseguida pelo Ocidente ao longo dos séculos, foi conquistada através do avanço tecnológico e da descentralização da classe falante. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Pessoas em suas casas passaram a produzir e fiscalizar conteúdo, denunciar erros da mídia, de produtores independentes e taxar uns aos outros de fake news. A partir de agora, se você fizesse uma reportagem sobre qualquer assunto, digamos microbiologia, haveria centenas de microbiólogos na internet para refutar o veículo de mídia. E isso era com qualquer assunto. Mas tudo isso teve seu efeito colateral. Algumas pessoas começaram a produzir mentiras e espalhá-las na internet, seja por objetivos políticos, financeiros ou por puro lazer. Em vários sites diferentes, colocar informação no Google, ficar lá brigando para saber mais, para ter certeza que aquilo é verdade. E você tem que perder a inocência, ou seja, você não pode ficar acreditando em tudo que você lê. Claro que você tem que checar, claro que você tem que procurar. No Brasil ainda está impregnado na nossa mídia, na nossa imprensa, aquilo de que eu sei o que você
precisa pensar. Eu tenho que proteger você de você mesmo. Eu tenho que editar as coisas que você não sabe em quem votar. Então nós fomos procurados pela assessoria do Collor e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam realmente vazias, com papéis em branco. Então, essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. Mas, de repente, alguém lá da redação, um pouco mais lulista, fez uma edição favorecendo o Lula. Mas a maior vítima desse jogo foi a classe governante. Acostumados a vencer eleições na base do tempo de televisão e no volume de dinheiro investido na campanha, depararam-se com um novo cenário, onde suas moedas não tinham mais o valor de antes. Marina atrás de Daciolo. Exato, com certeza. Olha quantos candidatos ficaram abaixo de Daciolo. Por recomendações médicas, Jair Bolsonaro não pôde estar presente. You are fake news. Sir, go ahead. Correntes de internet denunciando mentiras e promovendo candidatos adversários ameaçaram o status quo político. A aliança tácita entre políticos e veículos de mídia para defenderem-se dessa ameaça era inevitável. Os dois precisavam manter a sua posição e o seu poder. Desde a Constituição de 1988, temos assistido ao contínuo avanço e fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Devemos tais avanços, em grande medida, exatamente à imprensa. Fora do mundo ocidental, onde a tradição de democracia é praticamente inexistente e a liberdade de expressão uma ideia distante, essa aliança se deu através dos antigos meios da censura estatal. A China implementou um sistema conhecido como The Great Firewall of China, um trocadilho com a Grande Muralha da China. Sites como YouTube, Twitter, Wikipedia, Facebook e Google são bloqueados para o cidadão, que usam um sistema de comunicação monitorado pelo governo. 所有用户开播以后，他的直播内容都会先由系统做一系列的预处理，包括延时，包括截图出征，然后根据图谱识别，它会做一个等级的区分。系统标示为微度比较高的，那这种我们重点监控。比较常见的，其实在直播过程中比较专，第一个就是吸烟，就很多用户其实不太清楚吸烟这个东西在直播这个场景下是不允许的。还有一种就是比如说像纹身。 A Lei de Segurança Nacional impede, sob a alegação de traição, promover qualquer manifestação contra o Partido Comunista Chinês. Segundo o próprio governo da China, o sistema de controlar o que os usuários publicam na internet conta com mais de 2 milhões de funcionários. Muito do trabalho desses sensores acontece dentro das empresas privadas, que precisam ter esses colaboradores para estarem adequadas à legislação chinesa. For example, if you search for Tiananmen Square from your computer here in Hong Kong, articles about the incident in 1989 come up in the results. But in China, these filtered results make no mention of it. Algumas palavras como imperador, censura ou 1984 não podem sequer ser digitadas na maior parte dos sites. Já a Rússia criou o Raskomnadzor, órgão responsável por combater o que o presidente Vladimir Putin chamou de provocações, fofocas estúpidas e mentiras maliciosas. A lei do país estabelece multa de até $127 mil e pena de prisão de até 5 anos para aqueles que disseminarem notícias consideradas falsas pelo governo. Foi a Rússia que propôs na ONU a Convenção Internacional de Combate ao Cybercrime. Os Estados Unidos votaram contra, por medo das definições genéricas utilizadas e das diferentes interpretações do que cada país entende como um crime. Também alegaram que o documento proposto pela Rússia não tinha sido discutido anteriormente por nenhum foro especializado. A China votou a favor, alegando que a ONU era a única organização universal e autorizada no mundo a preencher esse vazio legal de combate ao crime digital e à desinformação. The United Nations General Assembly has passed a resolution that aims to establish a global treaty to tackle cybercrimes. The resolution passed with a vote of 79 to 60, with 33 countries abstaining.
O projeto foi aprovado no final de 2019 por 79 votos contra 60, sendo duramente criticado por ONGs que defendem a liberdade de expressão. The authorities are trying to do everything. They're trying to do their utmost to limit free expression. And that includes the internet, which became this island of free expression in the situation when broadcast media were almost under total control. Com apenas R$10 por mês, você já pode se tornar um membro patriota da Brasil Paralelo, ter acesso à versão estendida desse documentário e conteúdo exclusivo todo mês. Se no Oriente, a ferramenta de censura estatal é facilmente aplicável, no Ocidente, a censura não seria tão fácil. Foi necessário um mecanismo mais complexo. O momento casou com perfeição. Aquelas organizações que lutavam para criminalizar o discurso de ódio e taxar conteúdos como mentirosos, agora teriam sua institucionalização política. Foi o começo das agências verificadoras independentes, ONGs e empresas com o objetivo de dizer se o conteúdo que circula é verdadeiro ou mentiroso, e entregar essa decisão aos veículos de mídia e às redes sociais. A pressão cada vez maior em empresas como Facebook, Twitter e Google começa a transformar a adesão dessas agências em bons negócios. Twitter decided for the first time ever to fact-check one of President Trump's tweets. I wondered if you thought that Twitter may have made the wrong decision here. We have a different policy, I think, than Twitter on this. You know, I just believe strongly that that Facebook shouldn't be the arbiter of truth of everything that people say online. I think in general, private companies probably shouldn't be, or especially these platform companies, shouldn't be in the position of doing that. Marcas mundialmente famosas como Coca-Cola, Unilever, Honda decidiram suspender a publicidade no Facebook. As companhias exigem ações que proíbam a exibição de conteúdos que propagam racismo, discurso de ódio ou desinformação. Senator, we consider ourselves to be a platform for all ideas. O sistema é complexo. A liberdade de expressão irrestrita na internet gera duas principais consequências: maior fluxo de informação e menor controle da informação. O maior fluxo expõe conteúdos que os políticos e os grandes veículos de imprensa poderiam acabar não publicando, por motivos financeiros, ideológicos ou sociais. Já o menor controle permite que aconteça muita informação imprecisa e até mesmo mentirosa. E tudo isso se mistura, cabendo ao usuário decidir o que consome, compartilha e acredita. A comunicação abundante é uma concorrência muito forte para a grande mídia e um vigilante poderoso da hipocrisia política. Mas não faria sentido afirmarem publicamente que essa liberdade de expressão incomoda. Então, na hora de se defender, o único motivo alegado é o combate à desinformação e ao discurso de ódio. Para o conflito de interesses não ficar explícito, buscam um aliado fora da máquina pública. E esses aliados são as ONGs de protesto e as agências verificadoras. As ONGs têm o objetivo de pressionar empresas que não combatem o discurso de ódio, fazendo delas menos atrativas para o mercado de trabalho e gerando prejuízos financeiros ao cortar anunciantes que não querem correr o risco de ter a sua imagem atrelada a polêmicas. É aí que aparecem as agências verificadoras propondo uma solução: monitorar o conteúdo e decidir para a plataforma o que é verdade e o que é mentira. Se as empresas aceitam, as ONGs param de protestar, os anunciantes voltam e o risco parece diminuir. Para essas agências terem o poder de controlar a opinião pública, só falta uma cartada final. E ela está nas mãos do maior alvo da liberdade de expressão: os políticos. São eles que tornam o combate às fake news e ao discurso de ódio uma lei, e tutelam instituições para decidir o que é mentira e o que é verdade. Porque isso não é outra coisa senão criar um grupo com poderes para limitar o discurso dos outros. E isso não é liberdade. Esta ideia, o conceito de ter agências verificadoras que fazem fact-checking, tem um conceito que parece interessante, mas que precisa, para funcionar, de um elemento comum e necessário ao funcionamento da democracia, que é a pluralidade. O que não podemos ter são agências de fact-checking todas alinhadas entre si e subordinadas a um determinado discurso, ou a uma determinada lógica política, ou a uma determinada linha de pensamento. Toda premissa que sustenta esse esquema está baseada em uma palavra:
independente. Trata-se de empresas privadas lutando por uma comunidade mais justa e agências verificadoras checando mentiras e ajudando essas empresas. Mas até que ponto essa independência é verdadeira? Na Alemanha, foi implementada uma lei de combate às fake news que institucionalizou ONGs terceirizadas como verificadoras de fato. Soziale Medien wie Facebook oder Twitter müssten demnach innerhalb von 24 Stunden verbotene Nachrichten löschen, sonst drohen Millionenstrafen. A principal ONG envolvida no debate desta lei e responsável por avaliar os conteúdos selecionados foi a Amadeu Antonio Foundation, criada com o objetivo de combater o discurso de extrema-direita. A responsável pela fundação é a ativista Aneta Kahane. Entre 1974 e 1982, Aneta participou da Stasi, a polícia secreta da Alemanha comunista. Sua função era reportar à polícia quem falava mal do comunismo e quem era dissidente do partido. Hoje, ela dirige a organização que ajuda a definir leis de combate ao discurso de ódio e verifica notícias para o governo. A Alemanha também apresentou uma emenda especificando que a lei tinha como objetivo combater o extremismo de direita. As medidas foram questionadas na ONU como atentado à liberdade de expressão, mas aplaudida na União Europeia, onde um porta-voz manifestou-se dizendo que o ódio e a propaganda radical não têm lugar em nossa sociedade, seja online ou offline. Nos Estados Unidos, o processo está acontecendo através da pressão de grandes empresas. O Facebook estabeleceu a Third Party Fact-Checking Partners. A rede social vai adotar um programa de verificação de notícias em parceria com as agências de checagem aos fatos e a agência Lupa. As duas terão acesso às notícias denunciadas como falsas pela comunidade no Facebook para analisar a sua veracidade. Os conteúdos classificados como falsos terão sua distribuição orgânica reduzida de forma significativa no feed de notícias. Páginas no Facebook que repetidamente compartilham notícias falsas terão todo o seu alcance diminuído. Esse sistema cria o que os especialistas têm chamado de algoritmo contra o ódio, treinando a inteligência artificial para identificar e punir publicadores que fogem às regras. Toda vez que alguém é classificado como fake news, o algoritmo aprende quais as características em comum entre essas pessoas e como verificá-las. As verificações começam a ficar cada vez mais polêmicas. Um caso que chamou a atenção foi o da filha do Donald Trump. Ivanka Trump comentou os números positivos de empregos gerados divulgados pelo governo americano. 2 million people have come off food stamps and have come back into the economy. So we're starting to see people who have been on the sidelines re-enter the economy, and we think that's incredibly positive, and we're very excited about that. As agências verificadoras e o jornal Washington Post decidiram verificar se a informação era verdadeira. Ao consultar os dados sobre a geração de empregos, descobriram que tratava-se de uma estatística precisa, mas não encerraram o caso. A mensagem foi retratada como parcialmente falsa, pois os verificadores entraram no mérito se era possível definir esse grupo como grande ou não, se eram homens e mulheres em idade inicial ou avançada, e se realmente estavam fora do mercado de trabalho. O veredito foi: Trump está usando dados precisos para tirar conclusões erradas. Diariamente, os casos polêmicos se multiplicam. E a crítica é que não se trata de verificadores de fatos, mas de verificadores de opinião. Algumas agências chegam a classificar o conteúdo em diferentes níveis, incluindo os rótulos verdadeiro, impreciso, exagerado, contraditório, insustentável, distorcido, parcialmente falso ou falso. Com a pandemia do Covid-19, 16 países usaram o contexto para avançar a legislação sobre o combate à fake news na internet. Quase todas analisadas como forte atentado às liberdades de expressão por ONGs que cuidam do assunto. Criar esse mecanismo e, principalmente, garanti-lo na legislação pode representar um grande risco à liberdade de expressão. E no Brasil, esse risco se concretiza a cada dia que passa. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10, você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo.
era nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a oitava do Brasil. A Constituição brasileira não é liberal como a americana. No artigo 5º da Constituição brasileira, encontramos que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o mesmo artigo define que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E é por isso que encontramos fundamentação constitucional nos artigos 138, 139 e 140 do nosso Código Penal, os famosos crimes de opinião: calúnia, difamação e injúria. Calúnia, para quando imputamos falsamente um crime a alguém. Difamação, para quando imputamos um fato ofensivo à sua reputação, como dizer que fulano deixou de pagar as suas contas e é um devedor. Mesmo que seja verdade, para a lei brasileira, ainda se trata de um crime. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. E injúria, para quando ofendemos a dignidade e o decoro de alguma pessoa, como chamá-la diretamente de ladra caloteira. Ladrão! 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 Esta proteção não aparece na Constituição dos Estados Unidos. E a Suprema Corte do país, desde 1964, entende que a crítica, mesmo que difamatória e mentirosa, pode estar protegida pela liberdade de expressão, desde que não represente uma real intenção criminosa. Tem uma diferença fundamental entre o tratamento que é dado nos Estados Unidos, onde fundamentalmente a honra, a proteção da honra é a matéria de direito civil, e o que acontece no Brasil, em que isso é uma matéria que é, por um lado, civil, por outro lado, criminal, e isso mistura a ação do indivíduo que se sente ofendido com a ação do Estado, que é obrigado a perseguir criminalmente quem emitiu uma opinião ofensiva. Eu, pessoalmente, entendo, e essa é a minha visão pessoal, é de que a honra a pessoa tem independe da opinião que os outros venham a ter. Se os outros atacarem ele disser, é evidente que não atinge a pessoa que sabe quem é. No momento que alguém sente que a sua honra foi afetada, é evidente que nesse momento essa pessoa se sentiu agredida e demonstra que, na verdade, ela tem uma honra para ser mostrada para os outros, não a honra que ela mesma tem. O modelo brasileiro, que tenta limitar a liberdade de expressão em defesa da honra, acaba jogando uma grande responsabilidade no colo dos juízes, que precisam decidir caso a caso o que é a liberdade de expressão e o que é crime contra a honra. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 2 pessoas por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Caso de uma mulher que sofreu injúria racial pelos crimes de injúria e difamação. O juiz Eduardo Pereira dos Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, condenou 2 homens pelos crimes de racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho. Um artigo chamado Freedom of Expression, que lições devemos aprender com a experiência americana, buscou analisar a racionalidade das decisões do STF sobre a liberdade de expressão. E percebeu que os ministros Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, por meio da mesma ponderação, chegaram a conclusões opostas sobre o mesmo caso. E foi com toda essa confusão jurídica em cima da mesa que o Brasil entrou na era da internet. Eu cheguei ao hacker que fraudou, segundo ele mesmo, o processo eleitoral no Brasil. Vamos então falar sobre a jovem que teve o corpo marcado com uma suástica. A polícia concluiu que os cortes foram feitos por ela mesma ou com consentimento. O caso causou muita repercussão há 2 semanas, inclusive influenciou na campanha eleitoral. E um projeto de fraude na facada do presidente, um projeto gravíssimo. Pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Ai, Cogos, morreram 90 mil pessoas. Comorbidades. Morreram com Covid, mas não de Covid. O iPhone, que é um celular, teve início na pesquisa na União Soviética. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de 2 embaixadas. Nesse vídeo,
será apresentado o resultado da análise feita pela Operação Antifraude. Se eu perguntasse à deputada Joyce Hasselmann quanto tempo falta para ela gritar Lula livre, isso seria uma fake news? Isso seria uma indagação? Ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão? A internet deu voz ao conteúdo independente, segmentou as pessoas em nichos e diminuiu para minutos o tempo de viralizar notícias. O resultado foi parar nas urnas. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. O partido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conquistou uma vitória ampla na eleição geral. Uma eleição histórica. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Os institutos de pesquisa americanos não previam essa vitória. Estranhando os resultados e as novas formas de comunicação, o estamento da política e da velha mídia começou a desconfiar e as acusações começaram. A matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo, através de uma fonte anônima, acusava a campanha de Jair Bolsonaro por ter criado informações falsas e disseminá-las por robôs com o financiamento de empresários. O discurso foi incorporado pela oposição. O caso foi repetido centenas de vezes pela mídia. Virou assunto público e transformou-se em uma CPMI com apoio de 276 deputados federais e 48 senadores. Uma CPMI é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma o Senado e o Congresso Nacional em uma casa de investigação, podendo chamar suspeitos a depor, ouvir testemunhas e quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Em setembro de 2019, a CPMI das fake news foi instaurada, com o senador Ângelo Coronel como presidente e a deputada Lídice da Mata como relatora. O objetivo era investigar a existência de uma rede que propagaria notícias falsas e o discurso de ódio na internet, bem como a prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis. As autoridades vulneráveis, no caso, eram os políticos. A CPMI ficou famosa por usar fake news na hora de investigar fake news. Eu espero que o Caetano tome cuidado. Tinha conhecimento disso? Do quê? Que esse não é o Twitter oficial do professor Olavo de Carvalho? Não tinha conhecimento. O Olavo tem tantos Twitters que não ele só tem um Twitter que se chama @o-próprio-Olavo. Pelo desconhecimento dos parlamentares sobre a internet... O senhor pode fornecer, então, a lista CPMI, por favor. O senhor tem que ingressar com uma ação pro YouTube? Não, mas o senhor pedir que o YouTube quebre o sigilo das pessoas. Tá bom, mas o senhor não quer, o senhor não fornece, precisa entrar no YouTube. Não é que eu não forneço, é que são 628 mil pessoas. Isso. Eu não sei quem vai conhecer modelos de negócios que mudaram, as coisas mudaram. Existem novos modelos de negócios, ok? Só para o senhor ficar ciente. Por ter produtores de fake news entre os acusadores e ter sido instrumentalizada para palanque político. Que muitas dessas páginas e perfis que postam conteúdos nem sempre fakes. Alguns são fakes, outros são difamatórios. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou para ataque com essa vagabunda. A CPMI era uma ferramenta política, mas a narrativa contra a liberdade de expressão aos poucos ganhava força e conquistou um forte aliado. Se for tinto, tem que ser fino e seco. A uva pode ser taná ou assemblagem. Safra 2010 ou superior. Pelo menos 4 prêmios internacionais. Que tem envelhecido em barril de carvalho francês. Primeiro uso. Por no mínimo 12 meses. Essa dica sommelier custa cara, mais de R$1 milhão, e faz parte da licitação de refeições do Supremo Tribunal Federal. Serviços extraordinários de todos os servidores da corte, inclusive dos ministros. A decisão vai ao encontro a uma... Em 293 regiões.
lagostas com molho de manteiga queimada. Salários, vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias. Bacalhau a Gomes de Sá. Tem 58 motoristas. Refeições com lagosta e vinhos importados. Nenhum servidor público pode receber mais do que o salário de um ministro do STF. Quase 100 vezes mais do que a média da renda do brasileiro. Com assistência médica e odontológica, eles gastaram 15.780.000. E camarões ao vapor com molho de raiz forte ou agrião. Já a cachaça tem de ser de alta qualidade. Gosta de comer e beber muito bem às custas do povo brasileiro. E gastaram com auxílio funeral, morreu gente pra diabo, 204.000. Para a sobremesa, uma das 15 opções. Agora, com alimentação, gastou 12 milhões. 12 milhões. O salário triplica por causa de pagamentos extras, como o auxílio moradia. Garantidos por lei e isentos de imposto. Porque os ministros entenderam que são donos da verdade. Contramão da crise, os ministros do Supremo Tribunal Federal, aumentando os próprios salários. Usar essa toga, usar esse poder do jeito que dá na cabeça dele. Nós somos uma república de privilégios, né? Se o propósito da CPMI era fazer política, conseguiu. A pauta cresceu na mídia, cresceu nas redes sociais e, o mais importante, ganhou o ativismo judicial da Suprema Corte. O ministro Luiz Fux afirmou que a disseminação de notícias falsas poderia anular as eleições presidenciais de 2018. Se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê inclusive a anulação. E o ativismo saiu do discurso e foi para a prática. A revista Cruzoé divulgou a delação premiada de Marcelo Odebrecht, que acusava Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ter relações ilegais com o PT. Na mesma hora, o ministro Alexandre de Moraes censurou a revista, removendo a publicação e convocando os repórteres a prestarem esclarecimento. A decisão foi mantida por Gilmar Mendes, que argumentou achar tratar-se de uma fake news. O relator Alexandre de Moraes disse que procurou proteger a honra de alguém, no caso Toffoli, até que fossem confirmadas o que ele considerou fake news. Quem também falou sobre o assunto foi outro integrante do Supremo, Gilmar Mendes. Ele disse que a decisão de censurar as publicações foi tomada porque talvez fosse uma fake news. Mas foi em março de 2019 que Dias Toffoli abriu o inquérito 4.781, conhecido como o Inquérito das Fake News. O inquérito tinha como propósito que a Suprema Corte investigasse a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros do STF. A relatoria do caso não foi sorteada, e Alexandre de Moraes foi nomeado relator. Em seguida, Moraes determinou o sigilo do caso, não dando acesso ao processo nem mesmo aos acusados. O inquérito foi extremamente polêmico e, frequentemente, acusado como ilegal. O jornal Gazeta do Povo veiculou uma matéria acusando a ausência de um fato específico a ser investigado e afirmando que o inquérito possuía alcance excessivamente amplo, sendo similar ao estabelecimento de um estado policial no país. A segunda acusação é a de violar o princípio do juiz natural. Este princípio garante que não podemos escolher um juiz para julgar um caso e serve para evitar a parcialidade na administração do julgamento. E a acusação é de que, ao nomear Alexandre de Moraes, este princípio não foi respeitado. A terceira acusação é a decisão de manter o processo em sigilo dos acusados. Em tese, esta prática não respeitaria a súmula vinculante número 14 do próprio STF. A quarta acusação é o preceito legal que o STF utilizou para estabelecer o inquérito, o artigo 43 do Regimento Interno do STF. O Regimento Interno serve para regular regras internas da instituição e aplicar procedimentos em caso de violação dessas regras. Mas nesse caso, foi utilizado com outra interpretação. O presidente do tribunal, Dias Toffoli, afirmou que, embora os crimes não tenham sido praticados dentro do prédio do Supremo, os ministros, supostas vítimas dos investigados, são o tribunal. Neste caso, ofender um ministro seria ofender a própria instituição. A ministra Rosa Weber, ao defender a constitucionalidade dessa decisão, afirmou que em tempos de internet,
onde fazem o plenário por videoconferência, precisaria atualizar a carga semântica do regimento interno, que não podia prever as evoluções técnicas do mundo de hoje. Portanto, o ambiente interno do tribunal se estenderia a todo o país, através do ambiente online. Mas dentro da instituição, dentro do próprio, por exemplo, um advogado que resolve agredir um ministro, ou alguém que resolve atacar, utilizar expressões, mas ele pode, evidentemente, dentro da instituição, o Supremo é uma instituição pública, mas você não tem o direito de entrar dentro da instituição e agredir. Agora, o que se discute no objeto é se poderia manifestações fora da instituição, fora do recinto público, ter o mesmo tratamento que teria aquilo que estaria sendo feito dentro do recinto. Eu, pessoalmente, entendo que o objeto, nesse caso, não poderia ter uma extensão analógica, por analogia, estender aquilo que foi feito fora para dentro. E a acusação mais grave e frequente é a de que a investigação quebra o sistema acusatório estabelecido na Constituição brasileira. Quando alguém se sente prejudicado por um suposto crime de opinião, precisa denunciar esse crime, e um tribunal competente o julga perante sua acusação e sua defesa. Se o ofendido for uma pessoa pública, o caso aconteceria via Ministério Público. Se o acusado tiver foro privilegiado, ocorre no STF. No caso do inquérito das fake news, os acusados não têm foro privilegiado. E também não há vítima denunciando, a não ser os próprios juízes da corte. Neste caso, os ministros não deveriam ser, ao mesmo tempo, as vítimas, os denunciantes, os investigadores e os juízes do próprio inquérito. Isso seria a quebra do sistema acusatório brasileiro previsto em Constituição e a instauração de um sistema inquisitorial. But ultimately, what's the real difference between the two? The real difference is me. The hangman. To me, it doesn't matter what you did. When I hang you, I'll get no satisfaction from your death. It's my job. The man who pulls the lever that breaks your neck will be a dispassionate man. And that dispassion is the very essence of justice. For justice delivered without dispassion is always in danger of not being justice. Amen. O próprio ministro Marco Aurélio votou contra a constitucionalidade do inquérito. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado. Com essa interpretação, o Supremo Tribunal Federal ganhou o poder de denunciar, investigar e julgar qualquer um em qualquer lugar do país, a hora que quisesse. A Constituição tem o devido processo legal, que é o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito a ser julgado por seus pares. São ferramentas constitucionais para que o Estado possa fazer justiça. Fazer justiça não é meter alguém na cadeia. Fazer justiça é botar alguém na cadeia de forma justa, depois do devido processo. Então o Brasil, com este inquérito das fake news, abandonou as garantias constitucionais e as ferramentas de limitação do poder. Se a Constituição foi colocada nesses termos, isto é, para dar atribuições bem claras, definidas, a ideia foi essa: os poderes serem harmônicos e independentes, não invadir. Então, dentro dessa linha, é evidente que a minha posição não é favorável a que um ministro investigue, acuse e julgue ao mesmo tempo, porque o direito de defesa fica atingido.
Uma operação da Polícia Federal contra a divulgação de notícias falsas, as fake news, cumpriu hoje mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão parlamentares, empresários e blogueiros. As diligências foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro determinou a busca e apreensão de computadores, tablets, celulares, dispositivos eletrônicos e outros materiais. Levaram o meu celular, levaram o meu computador pessoal para ver se eu tinha feito alguma coisa contra o STF. A Polícia Federal prendeu hoje a ativista Sara Fernanda Giromini, que é uma das chefes do 300 do Brasil. Os agentes também cumprem mandados de prisão contra outros 5 coordenadores do movimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aumentou o valor da multa para o Facebook depois de a empresa se recusar a tirar do ar contas e páginas de apoiadores do presidente Bolsonaro suspeitos de espalhar fake news. Na ditadura, a censura tinha autocensura e tinha autocensura das empresas e tinha a censura da Dona Solange, que é uma figura emblemática da época, porque o Estadão dava notícia na primeira página receita de doce de abóbora com coco, para dizer que não deu aquela notícia, enfim, acontecia mesmo. Eu acho parecido, mas eu acho que é parecido e é até pior, porque agora tem a narrativa. Agora você é cancelado se você não age de acordo com o que os grupos mais barulhentos acham que você tem que falar, que você tem que agir, que você tem que pensar. Então, eu acho a censura desagradável demais, cara, e acho que está muito parecido, e eu não estou gostando nada disso. O caso cada vez mais repercutia na mídia e fortalecia a pauta das fake news e do discurso de ódio. Contra as acusações de estarem atacando a liberdade de expressão, o presidente Dias Toffoli afirmou que uma empresa tem seus editores, que são seus censores internos. No caso do Brasil, eles, como Suprema Corte, seriam editores do país inteiro. Não é à toa que todas as empresas de comunicação têm códigos de ética, têm códigos de conduta, têm códigos de compromisso. O editor ou é você mesmo se autocontendo, ou é o editor do meio de comunicação, ou se não houver editor nenhum, o editor vai vir, se houver um conflito, a ser chamado o Poder Judiciário. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. Celso de Mello, decano da Corte, chegou a afirmar que os investigados não merecem proteção constitucional. E ao ódio público, ao regime político e às instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, não merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de expressão do pensamento. A pauta dominou o debate público no Brasil. E o Senado viu que era hora de agir. O senador Ângelo Coronel, o mesmo presidente da CPMI das fake news, foi relator do novo projeto de lei que tinha a proposta de combater fake news e o discurso de ódio. O Senado pautou para hoje a análise do projeto que cria a Lei das Redes Sociais e de Combate às Fake News. A proposta prevê normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens pela internet. A ideia é combater abusos, manipulações e disseminação de notícias falsas. E de onde veio a inspiração para esse projeto? Da Rússia e da Alemanha. O que é que eu vim fazer aqui? Eu, como presidente da CPMI, da Fake News, preciso absorver mais conhecimentos. Irei fazer intercâmbio aqui com parlamentares que também estão investigando este mal que assola o mundo e também conversar com a parte de técnicos, porque o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Às vésperas das eleições municipais, a pauta foi votada com urgência máxima. O senador Álvaro Dias pediu para adiar a votação para que o projeto tivesse a sua constitucionalidade avaliada. Mas até a presidente da comissão que avaliaria o projeto defendeu a votação imediata. Profissionais da área alertaram que o momento e o prazo eram inadequados. O Marco Civil da Internet tinha sido discutido por 5 anos. E agora, discutia-se uma lei mais agressiva, no meio de uma pandemia, num momento em que as comissões não estavam funcionando
e sem nenhum debate público. Foi nesse cenário que o projeto apelidado de Lei da Censura foi aprovado no Senado. O Senado aprovou ontem à noite o projeto das fake news, que pretende combater a disseminação de conteúdo falso na internet. O projeto de lei buscava criar mecanismos para rastrear a origem de mensagens privadas, como no WhatsApp, criar um conselho de políticos para avaliar conteúdos denunciados e regulamentar agências terceirizadas de checagem de fatos. Para o diretor de políticas públicas do WhatsApp na América Latina, o rastreamento seria como uma tornozeleira eletrônica em milhões de brasileiros. Seria o fim das conversas privadas. O projeto apresentou práticas extremamente controversas, como a criação de um mecanismo chamado autorregulação regulada, inspirado na lei alemã. O mecanismo seria composto pelas seguintes instituições. Seria criado o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, responsável por definir como as redes sociais deveriam lidar com os conteúdos considerados desinformação, discurso de ódio e ataques à honra. Também caberia ao Conselho receber relatórios e garantir que as medidas foram tomadas pelas plataformas. As redes sociais poderiam ter uma agência de autorregulação, desde que certificadas pelo Conselho Público, prática semelhante ao modelo chinês. A instituição seria responsável por adotar as regras e colocar advertências de fake news e discurso de ódio nos conteúdos das redes sociais. A primeira questão que a gente tem que levar em conta aqui é quem decide o que é verdade ou mentira, né? Qual é o significado de fake news? É contar a mentira, mas se você punir a mentira, você começa punindo o Senado inteiro. O relatório e o projeto foram apresentados sem ouvir especialistas, sem a participação da sociedade civil e sem a realização até de audiências públicas. E mais, está sendo votado no meio de uma pandemia. Esse inquérito, a impressão que dá é que ficará aberto ad eterno e todas as pessoas que eventualmente emitem uma opinião em relação ao STF, caso os membros do STF não gostem dessa opinião, vão inserir essas pessoas no inquérito. Então isso é muito preocupante. E é uma ameaça à liberdade de expressão, sim, né? E basta citar uma mensagem do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que disse: aguarde que essa farra de fake, robô e pau-mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Foi assim que a lei foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, às pressas, contrariada e rejeitada pela população. Medidas que relativizam a liberdade de expressão foram implementadas no Congresso Nacional, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, em projetos de lei e nas grandes empresas. Esse parece um tema mundial, mas o fato é que os políticos e os veículos de mídia têm interpretado os avanços tecnológicos da comunicação como uma ameaça à democracia. E o motivo do ativismo dessas instituições é que elas também têm se auto-interpretado como uma solução para essa ameaça. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. De tudo isso, fica uma grande dúvida. Nós já temos leis para combater ameaça, calúnia, injúria, difamação, racismo e homofobia. Também temos leis para combater a violência. A liberdade de expressão no Brasil não é nem de perto irrestrita e está longe dos modelos mais liberais. Todas essas leis garantem que os indivíduos possam ser responsabilizados por suas falas, julgados por suas afirmações, condenados por seus crimes de opinião. Por que a pressa e o desejo em criar novas leis? E cabe a pergunta: quem são esses políticos? Quem são essas agências reguladoras? O quão independentes eles são? Não é de hoje que mentiras e ofensas existem. Não é de hoje que lidamos com esse problema. Estamos, mais uma vez, prestes a abrir mão de liberdade e decidir eliminar a concorrência de dados, deixando políticos decidirem por nós. No fim do dia, a quem essas instituições vão favorecer? O próprio ministro Ricardo Lewandowski, ele fazia uma definição interessante. O século XIX foi o século do poder legislativo. Nós temos 11 constituições ali, a gente não sabe o que vai sair de cada ministro. O século XX foi o século do poder executivo. Muitos jornalistas e os que defendem estão esquecendo que pode sobrar para eles no futuro. A ingenuidade de um povo pode vir a ser a própria destruição dele. No século XX nós tivemos uma tendência do poder executivo
não podem mais dar seus cursos? Será que isso vai ser aprovado mesmo? E, enfim, algumas pessoas não podem nem mais usar as suas redes sociais. O povo que prefere a desgraça ao perigo está preparado para ter um Senhor. E merece. E o século XXI é o século do Poder Judiciário. Já foi chamado de sofismo, de heresia, de alienação, de inimigos do povo. Pode ser chamado de fake news, de desinformação, de discurso de ódio. O combate muda, mas é o único sentido de todo o conhecimento: distinguir a verdade da mentira. Uma indagação tão poderosa que raramente resistimos à tentação de dar uma resposta definitiva, muitas vezes prematura. O que justifica a existência de diferentes culturas, civilizações, religiões, é justamente uma interpretação diferente do que acontece no mundo. Essas visões nos chocam, nos ofendem, nos irritam, nos fazem pensar. Isso só acontece com a liberdade de expressão. Afinal, se ela servisse apenas aos discursos que gostamos, não serviria a ninguém. Não permitir às pessoas falarem o que pensam é não permitir que sejam corrigidas, é não permitir trocar ideias ruins por ideias melhores. É fazer crê-las que estão certas, simplesmente por não poderem falar. E não permitir que todos vejam esse debate é um dos maiores riscos da humanidade. Não faltarão aqueles que prometem responder quem está certo, nos aliviando do fardo desse debate. Não faltarão aqueles que prometem fazer valer apenas as nossas ideias, empurrando cada vez mais a linha que divide o crime da liberdade de expressão. Nesse momento, a pergunta que guia a vida humana, a pergunta que guia o combate de ideias com ideias, que transforma ideias ruins em ideias melhores, a pergunta que guia a moral e a ética, é julgada no Tribunal da Verdade. Uma corte que tem a sua visão de mundo, a sua religião e a sua ideologia, que também é refém de seu tempo, de suas paixões e de seus filtros. No mundo da certeza absoluta, ideias ruins viram dogmas. Crenças cruéis são escondidas. O medo de falar substitui a política. O medo de pensar apaga a ciência. E qualquer um que decida para todos o que é verdade e mentira terá uma responsabilidade maior do que qualquer outro ser humano: a de jamais errar. E quando essa responsabilidade falhar, enfrentaremos as consequências de ter desistido do debate e ingressado no ponto mais complexo da trama: sermos os donos da verdade e escravos da mentira. Esperamos que você tenha gostado do documentário Os Donos da Verdade. Ficamos muito felizes que você ficou aqui até o final. E lembrando, o documentário que você acaba de assistir e todos os outros documentários da Brasil Paralelo só são possíveis graças aos membros assinantes que possibilitam que tudo isso aconteça. Nós não podemos retroceder. Agora é hora de avançar. E para isso é importante lembrar, nós temos uma meta audaciosa e fundamental para que a gente dê esse novo passo e a Brasil Paralelo atinja um novo patamar. Se você já confia na qualidade do conteúdo da Brasil Paralelo e acredita na importância desse trabalho, que é distribuído gratuitamente na internet, chegou a hora de passar por lado de cada mesa e se tornar um membro assinante, financiando essa iniciativa. E lembrando, a partir de amanhã, dia 18 de agosto, lançaremos 11 vídeos com a história de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
A partir de amanhã, um vídeo por dia. Contamos com você e até breve.